Você acredita que pode controlar o seu próprio destino? E se eu te dissesse que o seu destino já está escrito e que nada do que você fizer irá mudá-lo? E se tudo o que acontecesse com você fosse decidido por apenas 3 seres? E se sua vida literalmente estivesse a todo momento por um fio? Nada disso parece deixar a gente confortável, não é mesmo? Imagine então para quem morava na Grécia Antiga e acreditava no poder das moiras, as donas do destino. Eu sou Benjamin e você é mais uma vez bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Em primeiro lugar, não custa lembrar que toda mitologia possui versões com detalhes diferentes das histórias. Portanto, se você conhece alguma versão diferente do que eu vou te contar aqui, não se preocupe. O bacana da mitologia é que essa forma de se contar histórias é tão rica que versões diferentes coexistem no mesmo universo. As moiras são entidades que foram criadas por uma das deusas primordiais da mitologia grega, a deusa Nyx. Em algumas versões, elas são apresentadas como filhas da divindade. Só que, a título de curiosidade, Nyx era a deusa da noite profunda, filha do deus original Caos, e por conta disso, era uma das entidades mais fortes de toda a mitologia grega. E se você não entendeu quem é Caos, ou mesmo Nyx, recomendo que assista ao nosso vídeo aqui, na Fatos Desconhecidos, no qual eu conto a origem dos deuses gregos. Dê uma conferida lá para que você entenda melhor sobre o surgimento de Zeus e sobre as grandes guerras travadas no início da criação do mundo. Mas, voltando à nossa história aqui, as moiras foram criadas para controlarem o destino de todos os seres humanos e deuses. Por vezes, elas são chamadas de deusas do destino, ou mesmo apenas por destino. Ao todo, as moiras são divididas em 3 pessoas. Às vezes, elas são retratadas como 3 mulheres, sendo uma jovem, uma adulta e uma outra mais velha. Em outros casos, são mulheres adultas de cabelos brancos. Suas vestimentas costumam ser pretas ou até um pouco assustadoras, já que, de certa forma, ao controlar o destino, elas possuem um controle sobre a vida e a morte. Outro detalhe muito curioso a respeito das moiras é justamente a evolução de suas histórias. Para você ter uma ideia, no começo, elas não eram 3 entidades, e sim uma. Era chamada de Moira, no singular. Inclusive, na Ilíada, ela é descrita como um ser que estaria acima de tudo e de todos, e que regeria o destino tanto de mortais quanto de deuses. Nem mesmo Zeus, o mais poderoso dos deuses do Olimpo, poderia intervir. Foi a partir da Odisseia que as moiras passaram a ser representadas da forma mais comum, sendo, portanto, 3 irmãs. Foi aí que surgiu a descrição das 3 como sendo fiadeiras, sendo que cada uma delas teria uma função em um significado para a vida dos mortais aqui na Terra. A representação das moiras como fiandeiras não é à toa. Alguns historiadores apontam que esse fio tem como representação o próprio cordão umbilical, que liga a mãe até a criança, e de uma certa forma é um fio que possibilita que o bebê receba os nutrientes necessários para poder viver. Então, os gregos acreditavam que a vida poderia ser representada por meio de um delicado fio. O fio ia se desenvolvendo com o passar do tempo. Em um dado momento seria rompido, simbolizando a morte da pessoa. A primeira das irmãs era chamada de Cloto. Em grego, Cloto significa fiar. Ela era responsável por segurar um fuso especial. O fuso é um objeto geralmente feito de madeira, que é utilizado para se fiar e torcer fibras, como por exemplo a lã, o algodão e o linho. E justamente por segurar o fuso, ela seria responsável por tecer o fio da vida. Por esse fator, ela também era considerada a deusa dos nascimentos e dos partos. A segunda irmã é Láquesis, por vezes chamadas de Laquesis, que significa sortear. Ela é responsável por pegar um dos fios em um monte gigantesco,
Quando ela pega esses fios e, em alguns momentos, os enrola, está dando aspectos ou atribuições diferentes à vida das pessoas. Por causa disso, Lachesis também é responsável pelos altos e baixos de alguém. Se você fosse grego e estivesse passando por um momento ruim, provavelmente colocaria a culpa em uma das irmãs. Por outro lado, se tudo estivesse dando certo, você estaria agradecendo aos poderes de Lachesis. E por fim, a terceira irmã é denominada de Átropo. O significado desse nome em grego é afastar. A sua função é a de sempre colocar o medo no coração dos gregos. É Átropo quem corta o fio da vida e assim proclama a morte das pessoas. Na maioria das vezes, ela é representada segurando uma espécie de tesoura. A maioria das histórias que envolvem as moiras relata justamente o processo de como funciona a sua organização e a relação de respeito e, ao mesmo tempo, medo que os deuses possuem delas. Somente Zeus conseguiria lidar melhor com as irmãs. Em uma das versões, ele inclusive teria um papel de supervisionar os trabalhos das moiras. Já outro relato dessa lenda descreve que, após uma criança nascer, ela ainda não teria um destino traçado. Apenas haveria o fio da vida pronto. Somente no terceiro dia é que as moiras apareceriam e, finalmente, começariam a dar um caminho ao recém-nascido. As moiras tiveram um impacto muito grande na civilização grega, principalmente em tempos de guerra. Como eram elas que decidiam quem iria viver e quem iria morrer, muitos soldados recorriam a diversos tipos de sacrifícios e oferendas a elas. Tudo para tentarem, de alguma forma, convencê-las a não darem a eles um destino cruel. Templos também foram construídos em homenagem às moiras. Ao menos 3 deles foram muito famosos durante sua época. São eles os templos localizados em Tebas, Esparta e Corinto. Além dos templos, em vários lugares, havia altares onde os gregos poderiam fazer suas orações. E acredite, provavelmente você deve ter tido contato com essa lenda anteriormente. Obras de Shakespeare, a Divina Comédia, de Dante e outros grandes romances e contos fazem referência às 3 irmãs. No filme Hércules, lançado pela Disney em 97, as 3 moiras possuem uma participação fundamental. Na animação, em um dado momento, Hércules se joga em uma espécie de poço para tentar salvar sua amada. Ao fazer isso, ele arrisca a sua vida e a coloca em xeque. As moiras então acreditam que havia chegado a hora de cortar o fio de vida do herói. No caso da obra infanto-juvenil, o final é feliz, já que o fio de Hércules se torna inquebrável, pois ele tinha acabado de atingir o status de um deus, ou seja, ele passou a ser imortal. Quando se tenta fazer o corte, nada acontece. O fio permanece intacto e Hércules cumpre seu objetivo. Outro ponto muito interessante a respeito de todas as histórias em torno das moiras é que elas meio que aparecem também na mitologia romana. Eu disse meio, porque a maioria de suas características permanece, porém, o nome da tríade muda para Parcas e os seus nomes individuais para Nona, Décima e Morta. A diferença aqui é que as Parcas só regulariam o destino dos seres mortais. Seus poderes não chegavam aos deuses. Alguns historiadores apontam que o nome Nona teria relação com o tempo de gravidez de uma mulher, que geralmente gira em torno de 9 luas ou aproximadamente 9 meses. Vale dizer que a mitologia romana é praticamente uma cópia da mitologia grega, com adaptações feitas para servirem aos romanos. Nomes e características de alguns deuses e figuras foram alterados, mas a essência é a mesma, já que a fonte é a Grécia. Um ponto interessante para se refletir a respeito das moiras é que elas servem, de certa forma, como uma alegoria sobre o livre-arbítrio. A cultura ocidental atual, e também em muitos lugares, geralmente trabalha com a ideia de que as pessoas escolhem seu próprio destino. As grandes religiões, como o cristianismo e o islamismo, possuem esse conceito como pedra fundamental. Afinal, se você for bom, vai para o céu. Se você for ruim, vai para o final. Só que, durante um período na Grécia Antiga, não se acreditava que era possível fazer essas escolhas.
O destino estaria traçado e nada que se pudesse fazer iria evitá-lo. De alguma forma, a pessoa seguiria pelo caminho designado e teria que aceitar o que acontecesse com ela. Talvez isso dê uma angústia na maioria das pessoas acostumadas com as tradições cristãs. Contudo, como dito anteriormente, os gregos encaravam isso com uma grande naturalidade. Sendo verdade ou não que o destino possa ser mudado, essa lenda serviu de base para muitas outras histórias que conhecemos hoje e ajudou a construir a rica mitologia grega que, ao seu modo próprio, tenta explicar o mundo. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto em um próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Até mais.